Sejam muito bem-vindos ao mais um Café com a Mê. E o tema de hoje, nós vamos falar sobre desânimo. Você sabia que o desânimo pode ter atrapalhado você em 2024, esse ano, né? De alcançar os seus objetivos? E agora a gente vai entender como isso acontece, da onde que vem, pode estar vindo esse desânimo e o que você pode fazer para que ano que vem seja diferente. Então fica comigo nessa live. E para você que tá assistindo aí gravado, se você não tá no grupo ainda, vai lá pro grupo, tá no link da bio. Entra lá porque você vai ter a notificação de todas as lives, tá? No final desse processo aqui, nós vamos ter 4 aulas, onde eu vou explicar para vocês de forma gratuita como que vocês fazem para criar esse plano, igual eu fiz, e digo para vocês, deu muito certo. Pela primeira vez na vida, eu fechei um ano feliz aí com os meus objetivos cumpridos, tá? E eu tenho certeza que vocês vão amar. E essas lives que eu tô fazendo agora de manhã é justamente um esquenta, né? E até uma introdução, porque eu sei muito bem que não é só a questão de não ter um plano que faz com que a gente não consiga alcançar nossos objetivos. Muitas pessoas têm o plano, mas não conseguem do mesmo jeito. Então, qual é o segredo? É realmente você descobrir quais são os obstáculos que estão te impedindo e quais são as ações que você tem que tomar a partir do próximo ano, por exemplo, já que nós estamos no encerramento de um ano, né? Melhor época para começar a fazer mudanças, para que ano que vem não aconteça do mesmo jeito que aconteceu esse ano. Então, esse é o objetivo dessa live Café com a Mê, é justamente mostrar para vocês isso, que tem como reverter essa situação, né? E o plano, ele vai ser tipo o diário de bordo, né? Que a gente precisa ter ali para chegar no destino que a gente quer. Então, se você tem um plano bem elaborado, com clareza, e você sabe exatamente para onde você está indo, fica muito mais fácil. E quando você tem percepções daquilo que te atrapalhou de chegar onde você queria, aí melhor ainda, aí você acelera o processo. Bom dia, Graça, seja bem-vinda, viu? Espero que você goste desse nosso encontro e já coloca aqui pra mim se você assistiu a primeira live, pra eu já saber, tá bom? Então, hoje o tema é sobre desânimo e nós vamos falar do desânimo em 3 aspectos da nossa vida. Na questão de relacionamentos, né? E quando eu falo de relacionamentos, eu me refiro aos ambientes que a gente tá inserido. As pessoas que estão ao nosso redor, né? E como elas nos influenciam. Também sobre saúde, né? Que a gente pode falar da saúde como um todo. A saúde também pode ser um aspecto que tira a nossa motivação, nosso ânimo. Ah, que bom que você assistiu. Então tá alinhada aqui comigo, né? Coisa boa. Também vamos falar sobre a falta de dinheiro, que é um dos motivos das pessoas ficarem desanimadas. Porque elas pensam assim, como que eu vou ter um objetivo, vou sonhar se eu não tenho dinheiro para realizar, né? Então, nós vamos entender melhor esse ponto e o que fazer diferente. Esse é o principal, né? A ação. O que a gente pode fazer de diferente? Se você não pegou ainda sua caneta e papel, vai lá, pega, porque é importante você anotar, né, as percepções que você vai ter nessa live, porque não adianta nada a gente conhecer, a gente saber, né, a gente tá por dentro do assunto, mas não agir. Não vai mudar nada a sua vida. Então, tem que tomar decisões e tem que fazer as ações para que dê certo, tá certo? Então, vamos entrar lá no assunto propriamente dito, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu acho que já tá aqui a notificação. Então, vamos falar sobre, primeiramente, nossos ambientes. O ambiente que a gente está inserido, as pessoas ao nosso redor. Por que que muitas vezes essas pessoas nos desanimam, né? Lembrando que aqui a gente não tá buscando culpados, tá? A gente tá analisando o que tá acontecendo na nossa vida para que a gente tenha como agir. Fabi, bom dia, Fabi, tudo bom? Depois confirma aqui pra mim também se você já assistiu a primeira live. Essa live, gente, vai ficar salva só até eu terminar essa. Aí eu vou deixar só uma meia horinha e depois eu tiro ela do ar, tá bom? E essa aqui vai ficar salva até a próxima live, que é segunda-feira, a live da parte da manhã. Então aproveitem para assistir ela todinha. E aí voltando aqui, né, falando sobre os ambientes, geralmente essas pessoas que acabam nos desanimando, elas não fazem isso de propósito e não fazem isso porque não gostam da gente, né? A maioria das pessoas que a gente se relaciona são pessoas que a gente ama.
e elas também nos amam. Então, geralmente, qualquer sugestão, qualquer frase, qualquer coisa que elas façam ali, que acaba nos desanimando, é de boa intenção, né? Então, a gente tem que ter isso bem claro. Então, aqui o objetivo não é buscar culpados, nada disso. É a gente entender como é que as coisas funcionam, os padrões que a gente criou. Ai, que bom, Fabi, que você conseguiu assistir. A gente vai entender tudo isso para que a gente haja de forma diferente. E é uma das coisas que ajudam a concretizar o plano. Porque quando você tem clareza do que você quer, para onde você está indo, qual o objetivo que você quer alcançar, já ajuda muito. Mas não adianta ter clareza e não saber como fazer isso. Nós vamos falar sobre isso nessa live também. Então, nesse ponto do ambiente, existem pessoas que vão estar inseridas na nossa vida. Não tem como a gente tirar, né? E esse não é o objetivo. Oi, Josi, bom dia. Ai, eu quase boa noite. Bom dia, seja bem-vinda, viu? E aí, essas pessoas que não tem como a gente tirar, a gente tem que ter ações de proteção, para que quando elas falem as coisas, a gente não desanime, tá? Até porque, como eu falei, a maioria fala pro nosso bem, digamos assim, né? E aí eu vou dar uma explicação aqui para vocês, um exemplo, no caso, para vocês entenderem como que funciona essa dinâmica. Então, vamos supor que você se programou aí, né? Agora você tem um objetivo de melhorar a sua alimentação. Às vezes porque você entendeu que a sua saúde não tá legal, você tá precisando realmente fazer essa mudança. Ou às vezes porque você quer emagrecer mesmo, quer começar o ano aí com esse foco. Beleza. Aí todo mundo sabe que para emagrecer ou para melhorar a saúde começa tudo pela alimentação, né? Quem me segue aqui já tem isso bem claro. E você vai começar a eliminar algumas coisas, a consumir outras coisas que você não consumia antes, né? Principalmente quem fez o detox ou pretende fazer, vai passar por essa situação. As pessoas ao seu redor, elas não entendem muito bem o que está acontecendo, né? Imagina, você está ali naquele processo, para quem não sabe, o desafio do detox ele é de 10 dias, onde a gente tem uma reeducação alimentar e no final a gente faz uma limpeza no nosso corpo. Então você tem todo ali um cardápio para você seguir, tem coisas que você não vai poder comer durante aqueles 10 dias, como açúcar, por exemplo, né? Tudo isso com foco na saúde, para melhorar a sua saúde, para fazer uma limpeza no seu corpo. Aí, beleza, você tá lá fazendo todo esse processo e você vai para um encontro, né, com os amigos. E aí, dentro desses 10 dias, você sabe que você não pode sair da regra, senão todo sacrifício que você tá fazendo não vai adiantar nada, né? Então, as pessoas que estão ali não vão entender. E provavelmente vão falar coisas do tipo, ah, mas é só hoje. Ah, mas como assim? Você não tá comendo açúcar, a vida já é tão ruim, a gente ficar sem açúcar, pior ainda, né? Tem gente que fala isso. E outras frases, né? E o que eu percebo? Que muitas pessoas acabam desanimando por causa dessas coisas. E isso acontecia comigo também, né? Frases de pessoas que nos amam, e aí a gente olha para aquilo com outros olhos. Realmente, acho que eu não preciso disso, não. Realmente, se eu fizer hoje, não vai afetar tanto, né? E é nesse pensamento que você vai indo e acaba desistindo. Então, o seu objetivo inicial não se concretiza porque você permitiu que aquele desânimo te atrapalhasse, né? Aquela situação do seu ambiente. Então, o ambiente é muito importante pra gente. A gente precisa ter pessoas que estejam ali junto com a gente, digamos assim, né? Que saibam qual é o nosso objetivo e que nos apoiem. Para que a gente, quando chegar nesses outros relacionamentos, a gente tenha mais força. E o detox é interessante por causa disso, né? Porque a gente cria ali um grupo, um movimento, e as pessoas postam, hoje eu fui para uma festa tal, às vezes posta até a foto, gente, de tanta tentação que tinha, e aí no final ela coloca lá, mas eu resisti. E aí vem o pessoal do grupo dar aquele apoio, olha, parabéns e tal. Isso faz com que a pessoa tenha ânimo para continuar aquele processo, né? Então, é importante que a gente tenha esse tipo de ambiente. Seja uma amiga, né? Uma pessoa que você confia, que você chegue lá e fala, olha, fulana, eu estou nesse propósito agora, em 2025 eu quero focar na organização financeira, na minha organização financeira. Então, por isso, eu vou ter que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu quero que você me apoie. Olha que coisa maravilhosa, né? Você ter pelo menos uma pessoa que você pode contar para ter esse apoio.
Então, os ambientes que você frequentou em 2024, as pessoas ao seu redor podem ter te desanimado sim. Mas coloque aqui pra mim nos comentários se isso tá fazendo sentido pra vocês, né? Se vocês já estão pensando aí em alguém, né, que realmente trouxe alguma dessas falas, não só no sentido de dieta, né, eu falo dieta porque é muito comum entre as pessoas, mas também no sentido de economizar dinheiro, né, sair menos para poder ter essa economia e outros objetivos que a gente coloca na nossa vida, mas depois acaba deixando para lá. De tantas pessoas falar, ai que besteira, a vida é uma só, vamos aproveitar e não sei o que, né? E aí quando você vai ver, tá uma bola de neve, aqueles problemas, aquela situação. Então coloca aqui pra mim se tá fazendo sentido pra vocês tudo isso. Aí nós vamos entrar no segundo ponto, que é da saúde. Eu falei aqui um pouquinho sobre alguns objetivos que a gente pode ter na saúde, né? Como, por exemplo, emagrecimento, cuidar mais da saúde na alimentação e tudo mais. Mas por que quando você não tá com uma boa saúde, isso também pode te desanimar ou desmotivar, né? Porque o desânimo realmente é a falta de motivação. Então, por que isso pode acontecer? Justamente porque o nosso corpo, para que ele tenha motivação, energia, ele precisa estar equilibrado, né? Então, os hormônios têm que estar equilibrados, as funções, né, do nosso corpo como um todo tem que estar bem equilibrado, porque uma parte dessa engrenagem que tiver desajustada e fora do lugar, ela vai desajustar todo o resto. Então, é aí que muita gente entra em depressão, tem crise de ansiedade, porque fisicamente já não está funcionando direito. Então, você não consegue ter dopamina, você não consegue ter o hormônio da felicidade, o hormônio do prazer, mais fácil assim, né? Por quê? Porque dentro de você não está funcionando corretamente. Então, como que você vai ter ânimo para levantar da cama se você não tem os hormônios que te induzem ou te motivam para isso, né? Aí, muitas vezes, o que a gente faz para ter essa, por exemplo, a dopamina rápida, que é o hormônio do prazer? A gente vai pro celular. Tem muita gente que acorda e a primeira coisa que faz é olhar o celular e ficar ali vários minutos ou até hora olhando o celular, porque o cérebro tá buscando uma forma de prazer rápido. E ali você já procrastinou, ali você já começou o dia desanimada, porque a sua energia vai toda embora ali naquele momento, né? Você vai ter um desequilíbrio de hormônios, principalmente do cortisol, que é o hormônio que te dá energia, e assim por diante. Então, é importante sim você olhar para a sua saúde física, e eu sempre falo isso para os meus pacientes em todos os sentidos. Não importa qual objetivo você tenha. Não importa se o seu objetivo é sair de uma depressão, não importa se é sair da ansiedade, não importa se é emagrecer, se é ganhar mais dinheiro, se é trabalhar com mais produtividade. Tudo que você se propor a fazer, o primeiro passo é olhar para a sua saúde física. Não só a física, né? A saúde como um todo. Por quê? Porque se você olha para a saúde física, primeiramente, e você já consegue começar a melhorar isso, uma boa parte da sua falta de motivação já vai resolver. Eu sei que tem a parte física, a parte emocional, e tudo é uma coisa só. Tem que cuidar de todos para dar certo. Mas se você já dá o primeiro passo cuidando do físico, fica mais fácil até para você enxergar qual é a parte emocional que está te atrapalhando. Se é o ambiente que você tá, se é a falta realmente de ter um porquê. Nós vamos falar sobre isso, né? A gente precisa ter um porquê nas coisas que a gente faz, senão a gente perde a vontade de fazer. Então não adianta nada você dizer assim, meu objetivo é emagrecer 20 quilos. Tá, mas por quê? Por que você precisa emagrecer 20 quilos? Então, quando você tem um motivo por trás daquele objetivo, você tem uma motivação, algo que vai te levar mais longe. Mas se você não tem, você se perde no meio do caminho. Então é importante ter o porquê, que é o motivo, e o pra quê, que é o objetivo. Então vamos supor, você coloca como objetivo uma ação aí que você quer fazer, que é melhorar a sua saúde. Aí você pensa, por que eu quero melhorar a minha saúde? Então, exatamente, se priorizar. Por que a gente quer melhorar a saúde? Para que a gente tenha mais energia, para que a gente consiga fazer o que precisa ser feito,
né? Para ter mais energia para lidar com os filhos. Não sei o seu porquê, mas você precisa ter um porquê. Na hora que vier o desânimo, na hora que a pessoa vier com alguma historinha, né? Na hora que a pessoa vier te desmotivar, é como se você, nessa hora que você esqueceu, porque a pessoa faz você esquecer mesmo de tudo, né? Do que você vai lembrar? Você vai lembrar do seu porquê. Então, toda vez que alguém te questionar, mas não precisa, mas não... Sabe, qualquer frase dessas que eu falei no início, que desmotiva, você vai olhar para aquilo e vai dizer, mas por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso, né? Então, por que eu estou deixando de comer açúcar? Porque eu quero melhorar minha saúde. E para que eu quero melhorar minha saúde? Aí vem a questão, para ter mais energia, para conseguir mais disponibilidade de cuidar dos meus filhos, para trabalhar melhor, ter mais produtividade, né? Enxergar melhor as oportunidades da minha vida, que eu não consigo enxergar, porque eu tô tão cansada, tão exausta, que eu vou trabalhar como se estivesse com cabestra aqui, ó. Eu vou lá, faço o que precisa ser feito, muitas vezes mal, cansada, né? Faço porque é o jeito, porque eu preciso do dinheiro. E aí, no final, fica aquela coisa, né? Talvez apareceu um monte de oportunidades para eu melhorar alguma coisa no meu trabalho, para eu ganhar mais dinheiro, e eu nem consegui ver. De tão exausta que eu tô e de tão assim, naquele automático, né? Por conta disso. Zenilda, seja bem-vinda, meu amor. A Zenilda foi a minha aliada aí que me ajudou a conquistar o meu plano, né? Fazer o que tinha que ser feito no ano de 2024. E posso dizer que por isso que fiz tudo o que precisava, né? E concretizei ali meus objetivos. Então vamos lá para o último tema. No final eu vou falar, né? Eu já falei um pouquinho de algumas coisas que a gente pode fazer para mudar isso, mas no final eu vou falar mais um pouco. Então, para o último tema é aquela questão do dinheiro. Muitas pessoas falam que desanimam porque não tem dinheiro. Então, quando você fala assim, cria um objetivo, aí a pessoa vai lá e pensa assim, ano que vem o meu objetivo é fazer a viagem dos sonhos. Eu quero fazer a viagem dos sonhos ano que vem. Só que aí logo em seguida vem na cabeça dela, mas como se eu não tenho dinheiro? Como se eu tô cheia de dívidas, né? E aí bate o desânimo e a pessoa desiste. Então, o que a gente pode falar sobre dinheiro? Primeira coisa, quando a gente está endividado ou quando a gente não está conseguindo ganhar dinheiro ou usufruir desse dinheiro, pode ter certeza que tem coisas nas nossas relações que estão impedindo. Então, a gente falou que o desânimo pode vir do ambiente que a gente está, dos relacionamentos que a gente tem, né? Então, a dívida, a falta de dinheiro, o fato de você não conseguir usufruir do dinheiro que você ganha, tudo isso está relacionado às suas relações. Então, se você está ganhando dinheiro suficiente e você está usufruindo desse dinheiro, parabéns. Isso significa que as suas relações não estão mais te atrapalhando ou te influenciando negativamente. Isso é ótimo, né? Mas se é o contrário, então sim, as suas relações estão bagunçadas, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa entender o que está acontecendo, colocar os limites, como a menina falou aqui, a Fabi, se priorizar, para que a gente consiga o nosso objetivo final. Aí vamos pensar o seguinte, eu vou dar um exemplo prático, né? Sempre bom dar um exemplo prático. Você tá lá, vamos supor, né, que hoje você consiga pagar todas as suas dívidas e agora você tem dinheiro sobrando. Essa é uma atividade que eu quero que vocês façam. Eu falei na primeira live e vou repetir ela de novo, porque é uma coisa difícil de entender, muita gente demora para entender, até eu tive essa dificuldade, mas é importante a gente olhar para isso. Tudo que muda na nossa vida traz coisa boa e traz coisa ruim. Não tem para onde correr. No sistema que a gente vive é assim. Então, se você hoje pagasse todas as suas dívidas, tivesse dinheiro sobrando, o que aconteceria de bom na sua vida? Se vocês quiserem colocar aí nos comentários, fala pra mim. Agora você tem dinheiro sobrando, você já pagou suas contas, o que vai acontecer de bom na sua vida? Muita gente vai dizer assim, agora sim, agora eu consigo juntar meu dinheiro, fazer a viagem dos sonhos, comprar um celular novo, que o meu já tem tempo que eu quero trocar e não consigo, né? Aí vai pensar, tudo de bom que vai acontecer, vai ser maravilhoso, eu vou conseguir
todos os objetivos que eu quero, que tava me faltando, eu vou conseguir agora, porque agora eu tenho dinheiro, né? Ah, obrigada, Zenilda. Você é um exemplo. Ai, meu Deus. Então, aí, beleza. Você pensou no positivo. Mas e de ruim? O que vai acontecer na sua vida de ruim? Aí você pensa assim, nada. Ter dinheiro é maravilhoso, vou poder fazer tudo que eu quero, né? Mas o que vai acontecer de ruim? Porque se fosse só coisa boa, você já estaria nessa situação. Você não teria se colocado em dívidas, né? Você não estaria numa bola de neve muitas vezes, né? Você paga uma conta aqui, aí vem outra. Ou então, pra pagar uma, você descobre a outra, né? Deixa aquela, depois eu pago essa, eu vou pagar essa primeiro. Porque essa tá mais urgente. Aí quando vem depois, tem aquela cheia de juros, né? E assim vai a bola de neve. Então, sempre vai ter algo ruim por trás. E o nosso cérebro, como ele tá o tempo todo tentando nos proteger, e ele ama aquilo que é confortável, ele já captou a mensagem, ele já sabe o que vai acontecer de ruim nessa situação. Se você tiver mais dinheiro, se você tiver dinheiro sobrando. Então, se você trouxer isso para sua consciência e você olhar para isso e resolver, aí vai ficar mais fácil de você ganhar dinheiro. Ou, às vezes, acontece também assim. A pessoa ganha dinheiro, é suficiente, até sobra, mas ela não consegue usufruir desse dinheiro. Um exemplo. Você, esse mês, sabe, eita, já fez as contas, tá tudo certinho, super feliz que esse mês vai sobrar R$1.000. Aí, antes do mês acabar, sua geladeira quebra, o seu carro quebra, alguém fica doente, aí vai-se embora aqueles R$1.000 todinho, né? Pra pagar esses imprevistos. Então, às vezes, você ganha dinheiro, o dinheiro até sobra, mas você não usufrui desse dinheiro. Sempre vai acontecer um perrengue, sempre vai acontecer alguma coisa. E aí, vamos voltar, né? Pra eu dar exemplos do que pode acontecer de ruim se você começar a ganhar dinheiro hoje e poder usufruir dele. Agora, do jeito que tá a sua vida. Antes de consertar o que precisa consertar, né? Por exemplo, tem pessoas que estão endividadas porque não sabem dizer não. Eu conheci uma pessoa que está exatamente nesse nível, né? E agora, né, com muito apoio, com o conhecimento que a gente adquiriu ali na nossa mentoria, ela tá conseguindo começar a dizer não. Mas se vocês verem a dificuldade que é, porque ela era um tipo de pessoa que falava assim pra todo mundo. Independente se era uma pessoa próxima dela ou uma pessoa que ela talvez nem conhecia. Mas ela não conseguia dizer não. E aí ela começou a se endividar. Por quê? A pessoa, ela vende produtos, né? Então a pessoa chegava, eu não vou ter o dinheiro hoje pra te pagar. Posso pagar tal dia? E muitas vezes ela tinha que pagar antes desse dia, o boleto lá, né? E ela dizia, não, pode, tudo bem, não tem problema. Aí ela começou a vender um monte de coisa. Eu tenho certeza que ela vai assistir essa live, ela vai ficar orgulhosa porque eu vou falar dela positivamente. Ela começou a vender várias coisas, né, pra desocupar uma casa. Então ela tinha uma geladeira pra vender, ela tinha um fogão pra vender. E ela foi fazendo isso de uma forma que ela pensou só nos outros. Então ela deixou fiado, ela deixou a pessoa pagar basicamente como a pessoa queria. E ela precisava desse dinheiro porque já estava endividada. Mas mesmo assim ela não conseguiu dizer não. E a coisa foi se enrolando cada vez mais. Então, pra gente entender que nossas relações, né, a forma que a gente criou, os padrões, né, elas fazem isso com a gente chegar nesse nível de não ter dinheiro ou de não poder usufruir do dinheiro que a gente tem. Se você começa a dizer não, como a gente vai analisar, cada pessoa é um caso, né? Mas existe, por exemplo, as pessoas que não vão conseguir dizer não porque tem medo de desagradar os outros. Porque tem medo de ser abandonado. Ah, mas se eu disser não, essa pessoa vai achar que eu sou ruim, essa pessoa não vai querer ser minha amiga, essa pessoa vai me rejeitar. É o medo de desagradar. Esse é um dos mais comuns nesse sentido. Quando você não consegue dizer não para as pessoas, né? Aí tem o de desagradar, o de ser abandonado, o de ser trocado, né? Então, tudo isso aqui pode estar fazendo você não ter dinheiro. Justamente porque, primeiramente, você não consegue. Aí, eu te pergunto, se você criar consciência disso,
e começar a ter dinheiro sobrando, né? Beleza. Você vai conseguir dizer não para as pessoas? Esse é um dos pontos, tá? Pode ser que seu problema nem seja esse, mas como é a grande maioria... Bom dia, Lúcia! Bem-vinda! Como é a grande maioria das pessoas que tem esse problema, né? Aí eu pergunto pra você, você tem coragem de agora, que você tá tendo essa consciência, você vai ter o seu dinheiro sobrando e você vai dizer não pras pessoas? Pra você conseguir ir lá e alcançar os objetivos que você quer? Porque muitas vezes acontece isso também. O dinheiro sobra, aí alguém adoece, alguém sofre um acidente, acontece alguma coisa na vida de alguém e você se sente na obrigação de ir lá resolver. Então não é uma coisa ruim você ter dinheiro e ter que dizer não para quem você ama? Aí a gente pensa, não, se eu ganhar dinheiro só vai acontecer coisa boa. Não é verdade. E aí se a gente não olhar para isso, a gente não vai ganhar dinheiro nunca. Por quê? Porque é uma forma da gente justificar. É uma forma da gente justificar os nãos que a gente precisa dar. Então, se eu não tenho dinheiro, é mais fácil eu dizer não. Porque aí eu vou dizer pra pessoa assim, eu não vou te ajudar porque eu não tenho dinheiro. Porque eu já estou no perrengue, eu já estou nas dívidas. Então, como é que você vai sair disso e continuar dizendo não pras pessoas? Pra se priorizar e pra alcançar seus objetivos. Então, vocês veem que o problema não é exatamente o dinheiro, né? Mas aí, vamos falar um pouquinho sobre outras coisas que vêm antes mesmo do dinheiro, do problema do dinheiro, para vocês entenderem que antes de não ter o dinheiro já aconteceu um bocado de coisa, né? Você já despercebeu de um monte de coisa. Então, por exemplo, uma das principais motivos das pessoas não alcançarem seus objetivos e não concretizarem os planos que fazem é a falta de prioridade. Se você não tem prioridade, ó, a Zenilda falando aqui, ó, é a famosa história da pessoa que ganha na Mega Sena e fica pobre por priorizar os outros. Exatamente. Não tem exemplo melhor do que esse. Obrigada, viu, Zenilda? Geralmente, pessoas que ganham assim, em breve, estarão pobres de novo. Porque a mentalidade, é isso mesmo, Fabi, é a mentalidade da pessoa. E também essa questão de se sentir na obrigação de carregar todo mundo junto com ela. Então, você ganhou aquele dinheiro. Só que assim, primeiramente você ganhou no supetão, você não mudou sua mentalidade, você tem ainda os mesmos padrões, as mesmas pessoas ao seu redor. Não mudou nada, só ganhou aquele dinheiro. Oi, Janine, bom dia. Só ganhou aquele dinheiro a mais, mas o resto não mudou. Aí você vai conseguir? Se você acha que você é obrigado pela gratidão, você é obrigado a carregar todo mundo nas suas costas, a realizar o sonho de todo mundo, né? Que é uma das coisas, né? A gente poderia falar de outras aqui, mas essa é a mais comum. E aí vem a questão do julgamento, que as pessoas vão virar pra você assim, como assim você ganhou esse dinheiro todinho e não vai ajudar sua mãe e seu pai, o seu irmão que tá ali no perrengue e não sei quem? Aí vem esse julgamento que é mais um peso. Quem quer carregar esse peso? Então é melhor ficar endividado. Porque aí você não carrega esse peso tão grande que vai ser na sua vida de você começar a ter que dizer não para as pessoas. Até porque esse não que você vai dizer para as pessoas é bom para elas também. Porque do mesmo jeito que você correu atrás, não vamos falar da Mega Sena não, porque aí já é, né, bem... Ó lá, não mudou os hábitos. Do mesmo jeito que você precisou correr atrás, que muitas vezes é um trabalho que você fez, que você deu o seu suor e tudo mais, e as pessoas acham que só porque você tá ganhando melhor, né? Aquela faculdade que seus pais pagaram, aí agora você tem a obrigação de ir lá e resolver todos os problemas dos seus pais. Isso é uma questão mais profunda, tá, gente? Mas só pra vocês terem uma ideia. Calma, voltei, calma. É muito profundo isso. Aqui é só uma camada, a camada de cima, vamos dizer assim, né? E depois a gente até vai se aprofundar nisso, mas não vai ser dessa forma aqui no Instagram aberto, não. Porque tem muita gente que não vai nem entender. Mas só para vocês entenderem a camada, né? É mais fácil carregar esse peso, né? De estar todo mundo ali, você ser responsável por todo mundo, você não poder dizer não para as pessoas, ou é mais fácil ficar cheia de dívidas, porque aí quando as pessoas chegam com a cobrança, você diz, ah, mas eu também não posso, olha aqui como tá a minha vida. Entendeu? Então é muito mais fácil assim, a gente ter ali um porquê
uma justificativa que seja mais aceita pelas pessoas, né? Do que você simplesmente virar e dizer, eu não vou ajudar porque eu quero alcançar meus objetivos. Eu acho que até agora, quando vocês ouvem eu falar isso, dá até aquele gelo, né? Realmente, eu não tenho coragem não de fazer isso. Ir atrás dos meus objetivos, deixar pra trás quem eu amo, né? Tenho certeza que mexeu aí com vocês. Mas é pra mexer mesmo, né? Porque a ideia é justamente essa. Não adianta ter um plano, saber o que você quer, ter o sonho, mas não saber o que é que não tá deixando você chegar lá. E se no final você descobrir que a sua vida tá boa assim mesmo, também não tem problema, né? Se você chegar e falar assim, não, realmente, é melhor ficar aqui do jeito que tá, eu não quero comprar essa briga, tá tudo certo. Só que eu tô mostrando pra você os obstáculos que você tá acontecendo direto aí na sua vida, se repetindo. São os padrões, né? Que estão te impedindo. E às vezes a gente acha que é só o emprego que é ruim, porque eu não ganho melhor, porque isso, porque aquilo, e na verdade não é. E é aquela história que eu falei, né? Tudo isso ainda faz você ficar mais exausta ainda, porque você já tá endividado, já tá, né, com problemas financeiros. Aí você já não dorme direito, você já não se alimenta direito. Aí vem a parte física que eu falei, né? E tudo isso gera uma ansiedade ali. E aí chega naquele ponto que eu falei, que você vai cumprindo suas obrigações de forma rotineira, com cabestro, né? Onde você não consegue enxergar novas oportunidades para você. Então você fica naquele trabalho, você fica naquela situação, e quando alguém te pergunta, e por que você não muda de emprego? E por que você não faz outra coisa? Aí você vira e fala assim, não tem outro emprego, eu não consigo fazer outra coisa. Porque as oportunidades aparecem aqui do seu lado, peraí, é como a minha mão aqui, ninguém tá vendo, né? É isso mesmo, você não vai ver. Porque você já tá tão exausta, o peso já é tão grande, as pessoas te cobram tanto, que no final você tá ali na rotina, você não para ali o que você já tá fazendo e não consegue observar mais nada. Então tem tudo isso. E aí falando sobre a falta de prioridade, que é um problema que vem antes mesmo de você não ter dinheiro, né? É importante que você tenha uma prioridade. Se você tem uma prioridade na sua vida, vamos supor, você colocou um objetivo para 2025, que é organizar a sua situação financeira. Depois a gente vai falar sobre objetivos mais pra frente, e eu vou explicar pra vocês alguns objetivos que vocês não devem ter. Que parece que é bom, mas não é bom. Mas esse que eu tô falando agora, dessa forma, é legal. Então, você coloca lá o objetivo. Em 2025 eu vou organizar a minha situação financeira. Beleza, é o seu objetivo e vai ser a sua prioridade. Porque se você organizar a sua situação financeira, você consegue alcançar outras coisas. Porque você vai ter mais dinheiro e você vai alcançar outras coisas. Beleza, tá tudo certo. Aí, quando chega lá em 2025, você começa a comprar coisa que não deve, a gastar por impulso, né? Aí você tá ali no momento de dor. Ao invés de resolver a sua dor, você vai pro shopping, né? Quantas pessoas fazem isso? Às vezes até no celular mesmo, né? Agora tem Shopee no celular, todo mundo é só clicar ali e pronto, comprei. E você não vai priorizando o que você disse que ia fazer. Então, quando você não tem uma prioridade, quando você tem... eu tenho um objetivo, mas isso não é minha prioridade. Aí você não consegue alcançar. Então não adianta ter um objetivo que não é sua prioridade. E quando a gente fala de prioridades, vocês viram que eu falei que eu alcancei 5 objetivos esse ano, né? Por que 5? Porque se você priorizar mais do que 5 coisas, você não consegue priorizar nada. Vamos falar a verdade? Porque 5 coisas é fácil de você lembrar, né? Você vai botando aqui, ó, cada coisinha no seu dedo e você se lembra. Mas se eu colocar 10 objetivos, se eu colocar 20 objetivos, dá pra ter prioridade? Não dá. E a gente coloca 5 justamente porque nós temos 3 áreas na nossa vida que a gente precisa trabalhar. Que é um objetivo na saúde, nos relacionamentos e no financeiro, certo? Que é basicamente a engrenagem da nossa vida. Saúde, financeiro e relacionamento. Aí a gente bota 5, por quê? Um desses 3 tem que ter o maior foco. Então são 2 objetivos para um desses 3. Para ele ter mais foco. Esse que você vai focar mais é o que vai induzir você a alcançar o resto. Eu falei isso acho que no vídeo de ontem, que eu postei ontem. Um objetivo que você foca mais
você consegue desenrolar os outros objetivos. Então, por exemplo, ter mais saúde vai te dar mais energia, mais clareza, você vai enxergar mais as oportunidades, né? Imagina, você tá se priorizando, aí você decide, vou cuidar da minha saúde, vou dormir mais cedo, vou me alimentar bem, vou beber água o suficiente, vou me exercitar. Quando você começa a fazer tudo isso, você já começa a dizer não pra um monte de gente. Porque se você vai dormir mais cedo, você já não fica até tarde conversando com aquela pessoa que você ficava conversando antes, né? Falando dos problemas, reclamando da vida. Se você bebe mais água, você tá ali com a sua garrafinha do lado, né? Você tá ali concentrada nisso, muita coisa vai ficar de lado. Já pensou nisso? Se você tá se alimentando melhor, você vai dizer não pro açúcar, você vai dizer não pras farinhas refinadas, pra tudo que vai te fazer mal. E, consequentemente, você vai dizer não pra aquela amiga que te chamava pra tomar um sorvete. Eita, Zenilda. Você vai dizer não pra aquela amiga que te chamava pra tomar sorvete todo final de semana, ou comer um bolo, né? Lá no Pecado da Gula, quem conhece aqui Arapiraca. Você vai começar a dizer não pra um monte de gente. Então já vai ser o primeiro passo, primeira forma de você começar a treinar a sua mente pra dizer não, pra se priorizar, né? E aí o resto vai ser uma consequência. É tipo um efeito paralelo. Você começa fazendo com uma coisa na sua vida, uma área, e as outras vão se ajustando. Você aprende a dizer não nesses aspectos da saúde, né? Estando ali no ambiente que te apoia, estando ali no ambiente que vai te impulsionar para aquilo. E aí, consequentemente, as outras coisas vão se encaixando, né? E vão ficando mais fáceis de você dizer não também. Segunda coisa, não ter clareza do como. Então, às vezes você tem um objetivo, você sabe que aquilo é sua prioridade, mas você não sabe como fazer. Então, vamos lá. Meu objetivo em 2025 é organizar minhas contas, minha parte financeira. Só que eu não sei como fazer isso. E agora? Eu priorizo. Aí, a única coisa que você vai fazer é pensar como eu vou economizar. Mas muitas vezes você não consegue nem sequer economizar, porque não sei se alguma de vocês está nesse nível, mas foi o nível que eu cheguei. Eu cheguei num ponto de usar os cartões para comprar as coisas básicas, porque não sobrava dinheiro nem para comprar as coisas básicas. Se alguém tiver nessa situação, coloca aqui só para eu me confortar. Nem as coisas básicas. Então eu precisava, eu pegava todo o dinheiro que eu conseguia, pagava os cartões e aí liberava aquele cartão para poder comprar o básico. Como que você vai economizar? Você chegar nesse ponto, você não consegue mais economizar. Porque cartão é cartão, você não tem como dizer assim, esse mês eu vou pagar menos cartão. A não ser que você não tenha comprado, né? Mas se você fez a compra ali, vai vir aquela dívida e você vai ser obrigado a pagar. Agora, se você tá com a vida mais equilibrada, né? Se você não fez essa besteira que nem eu fiz, de ter essa bola de neve na sua vida. E aí você consegue, você não tem esse cartão pra pagar, digamos, né? Aí você consegue economizar, porque você vai dizer assim, esse mês eu já não vou sair pra comer fora mais, porque eu preciso economizar. Esse mês eu já não vou comprar tanta besteira no mercado, porque tem que economizar, vai ser só o básico mesmo. Eu vou apagar mais as luzes, não vou deixar nenhum ventilador ligado, nada, porque eu quero economizar a conta de luz. Ok, você vai conseguir. Mas e se você já tá nesse ponto, que não tem nem como você economizar? Precisa descobrir como organizar as dívidas, mesmo nessa situação. Porque o que acaba acontecendo? Como você já tá ali no limite e você precisa do básico para sobreviver, você tá lá, o cartão já 10 meses, 10 parcelas pesadas ali para você pagar. E aí todo o dinheiro que você pega é para pagar esse cartão. Aí toda vez, o mediatismo dos cartões, exatamente. Aí toda vez que você paga o cartão, não sobra dinheiro para comprar o básico. Aí você vai lá pro cartão de novo comprar o básico. Aí vira essa bola de neve. Aí daqui a pouco, você não tá conseguindo mais o dinheiro do cartão. Aí o que você faz? Pega um empréstimo para pagar o cartão. Aí você tem mais uma dívida. Aí beleza. Você criou mais uma dívida ali na esperança de pagar o cartão, na esperança de pagar uma dívida. Você tá vendo que você não entendeu como fazer a coisa direito? Porque tá só acumulando dívida e piorando a situação. Então, eu que vos falo, precisei fazer um curso de como sair das dívidas para vocês terem uma noção. Então, hoje eu sei como sair da dívida na pior situação que a pessoa tiver, né? Tem gente que deve até agiota.
Graças a Deus eu tinha essa orientação de não fazer isso, mas tem gente que infelizmente cai nessa cilada, né? Mas até para isso tem uma forma de você se reorganizar e você conseguir sair disso. Só que quando a gente não sabe como fazer, a gente vai empurrando com a barriga, a gente vai fazendo o que tá mais fácil. Tem gente que pega o cartão, passa na própria maquineta para poder pagar, né? Não sei se alguém aqui já fez isso. Então, por quê? Porque você não sabe mais como fazer, então você fica desesperado e vai fazendo o que dá na telha. Então, é importante a gente saber como nós vamos alcançar aquele objetivo. Não é só ter a prioridade, ter o objetivo, mas é também como chegar lá. Aí, outra coisa que vai acontecer também é a falta de interesse dos envolvidos. Isso também vai atrapalhar a pessoa a seguir o plano. Então, isso tudo é antes de você já não ter dinheiro. Você já cometeu todos esses outros erros aí. Então, você vê que o dinheiro em si não é problema. O problema é o imediatismo que você tem, que você não consegue esperar e usa o cartão. O problema é que você não conseguiu dizer não para as pessoas que você convive. O problema é que você se sentiu culpada e muitas vezes você não pode usar o seu dinheiro porque você se sente culpada. Como que eu vou gastar o meu dinheiro viajando? Se preocupe não, Fabi, que no final vai ter tudo isso. Você pegar o seu dinheiro, gastar para viajar, para passear, sendo que tem um familiar seu precisando, uma pessoa que você conhece tá passando fome e não sei quem, e a gente começa a aprender isso desde criança, né? Quando o pai e a mãe dizem assim, não é para deixar comida no prato, tem gente lá na África passando fome e vocês aí desperdiçando comida. Gente, existe uma forma mais inteligente de ensinar uma criança a não desperdiçar comida, né? Só que a gente desde criança já ouve essas coisas, então já cria um padrão. Que a gente tem que sempre pensar nos outros. Se os outros estão sofrendo, eu não posso fazer coisas aqui, porque tem gente sofrendo lá. Não faz sentido. Só que a gente não sabe no início, né? A gente nem sabe que tem esses pensamentos, na verdade. Por isso que a gente tem que trazer a consciência pra gente poder trabalhar tudo isso. E aí a falta de interesse dos envolvidos geralmente acontece pelo primeiro ponto que eu falei, porque você não tem uma prioridade. Então, às vezes, as pessoas envolvidas, vamos supor... A gente vai falar agora de pessoas mais próximas. Marido, esposa, filhos, né? Que tá ali convivendo na mesma casa. Então, você tem lá um objetivo de economizar. Só que isso não tá interessante para as pessoas da sua casa. Eles não querem saber de economizar. Eles querem continuar saindo, continuar fazendo as mesmas coisas, né? Nada vai mudar, porque você tá fazendo sempre as mesmas coisas. Então, pra mudar o resultado, tem que mudar o que vocês estão fazendo. E aí, se esses envolvidos não tiverem o interesse junto com você, você também não vai conseguir, entende? Então, para que eles tenham interesse, eles têm que ver em você essa prioridade. Eles têm que ver em você que realmente é importante. Isso pode ser em sentido financeiro, pode ser no sentido da saúde. Você quer mudar a sua alimentação, aí você fala assim, mas lá em casa ninguém quer se alimentar bem. É uma luta, gente, é uma luta. Só que quando as pessoas veem a sua postura, que você não vai ceder, que você tá querendo realmente esse resultado na saúde, as coisas começam a mudar. E não só pela postura, mas quando começam a ver o seu resultado. Então, para que as pessoas tenham interesse, né, naquilo que você tá propondo, eles têm que ver primeiro a sua postura. Se você realmente prioriza aquilo, se você realmente acha aquilo importante. E às vezes a gente pega isso, coloca como desculpa e não faz o que precisa ser feito. Então você vai botar a desculpa lá. Mas não é consciente, tá, gente? Isso é inconsciente. A gente tá trazendo pra sua consciência agora. Você vai dizer assim, é muito difícil porque lá em casa ninguém quer comer saudável. É muito difícil porque eu preciso cozinhar o meu saudável e ao mesmo tempo cozinhar normal pros outros. E por um tempo essa foi minha desculpa também. Só que hoje, aqui em casa, eu coloquei essa regra. Quem cozinha sou eu. Então quem vai decidir o que vai comer sou eu. E aí todo mundo teve que aceitar. E tá dando super certo, né? Até os meninos que são crianças estão aderindo à alimentação mais saudável. E antes a minha questão era essa. Mas os meninos são crianças, eles não vão querer. E aí eu percebi que o problema era eu, não eles. Né? Eu que não tava priorizando isso na nossa vida. Então, por mais que aí não tem como, você tenta fazer certo, só que aí vem o ambiente e te traz pro errado. Lembra que eu falei do ambiente logo no início? Então, esse ambiente, você mesma pode mudar esse ambiente através da sua influência. Então, por isso que é importante
o primeiro ponto, que era a prioridade. Aí sim, pode ser que as pessoas tenham mais interesse, as pessoas envolvidas, né? Porque a gente não vai mudar aquela pessoa que toda vez que sai com ela fica te infernizando. Oxe, come, é só um pedacinho, é só hoje, não sei o quê. Essa pessoa talvez não mude. Mas o importante é que as pessoas ali do seu ambiente interno, digamos assim, né? Marido, esposa e filhos, tenham essa consciência, saibam que para você aquilo é importante para que eles, pelo menos, diminuam as tentações para o seu lado, né? Essas frases que podem te desanimar. Aí pronto, no quarto motivo de não alcançar um objetivo é que vem a questão financeira. Então, antes desse quarto motivo, tem 3, né? Que a gente ainda precisa olhar, resolver, para que a gente consiga entender o que a gente precisa fazer para chegar a ter recursos. Você só vai ter recursos financeiros se você olhar para essas outras coisas primeiro. Tá bom? E aí, depois disso, vem mais 2 coisas que impedem a gente de alcançar o nosso sonho, que é a expectativa não realista. É quando você é aquela pessoa que sonha demais e quer alcançar, só que não é sua realidade, né? Então, vou dar um exemplo. Você tá aí naquela bola de neve financeira que eu falei. E você coloca como objetivo que em 2025 você vai fazer a sua viagem dos sonhos. Você vai conseguir? Dependendo do tamanho dessa bola de neve que você criou, você não vai conseguir, não é realista. E muita gente vai ter que fazer que nem eu. Eu comecei colocando o objetivo de organizar a minha vida financeira. Foi a primeira coisa que eu tive que fazer. Antes de pensar em sonhar, em viajar, né, um monte de coisa aí que só o dinheiro compra, vamos dizer assim, eu tive que olhar e organizar o meu financeiro. Então, às vezes, o seu primeiro ano, financeiramente falando, vai ser só de organização, certo? Então, temos que ter planos realistas, né? Senão você não consegue alcançar. É o famoso plano de adulto. Você pode sonhar como uma criança, né? Porque os sonhos a gente pode alcançar sim, às vezes vai demorar 5, 10 anos, mas você pode alcançar. Mas na hora de concretizar, de fazer o plano, você tem que saber exatamente onde você tá e onde você quer chegar, para que esse plano seja realista, certo? Ninguém vai conseguir ganhar 1 milhão se ainda tá na dívida, se ainda tá cheio de conta para pagar e uma bola de neve para resolver, né? Aí tem gente que fala assim, não, esse ano eu quero ganhar meu primeiro 1 milhão. Tá, mas você tá onde para conseguir chegar onde você quer? O que você vai fazer para chegar lá? Como, né? E será que vai ser um ano mesmo? Vamos olhar para isso e vamos estender aqui para ver quando é que você vai chegar lá. Então, o plano serve para isso. Para você ver se realmente o que você tá querendo é viável ou não. E aí, no que não é viável, você vai fazer ajustes. Porque a ideia aqui é que você alcance o seu objetivo final, tá? E aí, por fim, tem a falta de apoio. Eu falei bastante sobre isso nos outros pontos, né? Que às vezes a gente quer apoio e a gente não tem. Só que a falta de apoio, ela ficou em 6º lugar dos maiores motivos para as pessoas não conseguirem alcançar os seus objetivos ou cumprirem ali o seu plano, o que planejou. Então, para vocês verem quanta coisa dá pra gente melhorar antes, né? E essa falta de apoio, mesmo que você não consiga esse apoio, mas quando você já fez o resto, você já tá meio caminho andado. E vai ser muito mais difícil você desistir porque faltou apoio. Entende? Então, agora vamos falar um pouquinho rápido, que as horas, olha, já é 7h50. Sobre como mudar essas questões, né, para o ano que vem. Então, com respeito ao nosso ambiente, você precisa buscar pessoas, aliados, que te ajudem a focar no plano, a focar no seu objetivo. E esse ambiente precisa existir, mesmo que no dia a dia você tenha um ambiente ruim, mas você precisa ter um ambiente onde você escapa, né? Para ganhar essa motivação, para ganhar esse ânimo, para que você consiga continuar e não desistir. Geralmente é nesse ambiente que a gente vai falar sobre o que está acontecendo na nossa vida, como as pessoas estão afetando a gente, e aí vai chegar alguém e vai dizer assim, não, mas continua, seu plano, ó, volta pro seu plano, vai dar certo, não desiste, olha quanta coisa você já conseguiu, olha quanta coisa você já alcançou, e aí isso dá ânimo para você. Então, vocês vão ter a oportunidade de ter esse ambiente, né? Em breve falaremos sobre isso.
Saúde. Como que a gente pode agora, né, não desanimar na questão da saúde? O ambiente é tudo. Na questão da saúde, a gente pode começar colocando isso como um alvo e lembrar, todos têm que ter isso, gente, mas a saúde, eu acho que como, pra mim, é o primeiro passo, é assim, o que você mais precisa ter. O seu porquê e o seu pra quê. Pra quando você esquecer, né, as pessoas vierem com conversa e você acabar esquecendo, aí você vai se lembrar. Por que que eu tô fazendo isso e pra que que eu tô fazendo isso? Se o seu motivo, o seu objetivo for forte, não tem quem vai tirar você do seu foco, certo? Mas precisa ter forte e claro na sua cabeça. Por quê e pra quê? Na questão do dinheiro, realmente, né, como a grande maioria se queixa da falta de dinheiro, então é importante que a gente tenha também esse objetivo de reorganização financeira, entender como chegar lá, né? E aí, quando você tem exatamente isso em mente, mais uma vez, seu porquê e seu pra quê, aí você começa, como eu falei, né? Se você começa a dizer não pela sua saúde, vai ficar mais fácil você dizer não pelas outras coisas. Porque o nosso cérebro, ele vai se acostumando com a ideia. Até então, a gente tá acostumado só a dizer sim, né? Só querer agradar todo mundo. Mas aí, a partir do momento que você muda uma coisa, as outras também começam a mudar. E aí, na questão do dinheiro, tudo isso que eu falei aqui, você ter um porquê e um pra quê, você ter pessoas do seu lado que te apoiam, você alinhar com o seu marido, com a sua esposa, né? Tudo isso vai ajudar você a alcançar o objetivo financeiro. Porque quando fala de financeiro, muitas vezes não depende só de você, né? Muitas vezes você não tá sozinha. Se tiver, ok, vai depender só de você mesmo, da sua disciplina, de você ter uma pessoa ali do seu lado te lembrando, né? E te dando força. Mas se você tá casada, se você tem filhos, ou você tá casado, tem filhos, aí nesse caso precisa de um alinhamento com todos, para que pelo menos essas pessoas mais próximas estejam ali junto com você nesse plano, certo? Lembrando, gente, quem não tá no grupo, entra no grupo, tá lá no link da bio, para vocês receberem a notificação. Essas lives são muito importantes, essas da manhã, porque elas vêm mais pro aspecto emocional, né? Pra passar essa consciência para vocês de que tudo que vocês não conseguiram até agora, existem motivos por trás, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, o meu motivo é porque sempre tá acontecendo algum problema na minha vida. Aí eu não consigo juntar dinheiro, aí eu não consigo isso, não consigo aquilo. E às vezes o problema não é exatamente aqueles problemas que acontecem. Existe algo que tá por trás, que é uma dessas coisinhas que a gente conversou hoje, que tá causando esses problemas todinho aí, pra te impedir ou pra te dar justificativas, para que você não faça o que seu cérebro acha que vai ser ruim para você, tá? Então, pra gente fechar isso aqui, ó, hoje eu vou falar de desânimo. Na próxima live, eu vou falar sobre procrastinação, que é outra coisa também que pesa, né? Pesa bastante. Então, vocês vão entender o que é que tá por trás da procrastinação, porque é muito fácil achar que, é porque eu não tenho disciplina, é porque eu fico muito no celular, não sei o que. Sim, mas e o que tá por trás disso? Por que você tá fazendo isso? Aí a gente vai entender na próxima live. E aí, quando a gente for lá pro final, nas 4 aulas, né, que eu vou fazer à noite pra vocês, 4 aulas, mostrando como criar o plano, aí vocês vão ter que pensar nesses obstáculos que te impediram. Porque se você tem ciência de quais são os obstáculos que estão te impedindo, aí você vai criar ações de proteção para você não desistir do plano. E para no final esse plano dar certo. Não adianta. Não é o principal motivo de você não conseguir alcançar seus objetivos, não é a falta de planejamento. Ele é um motivo, mas não é o principal. O principal é realmente a parte que a gente falou, né, esses últimos dias. Desde a última live até hoje, eu tenho falado sobre isso. As questões emocionais, os danos emocionais, nosso padrão de comportamento, né? E as coisas que a gente acaba priorizando. São essas coisas que afastam a gente do nosso sonho. Então, se vocês olharem para as pessoas que conseguem alcançar seus objetivos,
vocês vão ver que elas não estão fazendo o que você está fazendo. Isso é difícil de ouvir, mas é a realidade. Elas fizeram diferente e muitas vezes totalmente diferente do que você está fazendo hoje, do que eu estava fazendo antes de ter essa consciência. Então, realmente, para chegar lá onde a gente quer, as coisas precisam mudar. É tanto que já faz anos que você está tentando, só que você está tentando sempre do mesmo jeito. E não está tendo o resultado que você quer. Então, significa que está na hora de você mudar o jeito que você está fazendo. Porque senão o resultado vai continuar sendo igual. Já dizia Einstein, né? Então, é isso que a gente precisa entender, tá certo? Então, vamos falar de procrastinação. Vai ser segunda-feira, às 7 horas. Eu espero vocês. E para vocês não perderem, entra no grupo, quem não entrou ainda. E lá vocês vão ter todas as notificações. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Coloquem nos comentários o que vocês acharam, se foi bom. Se vocês conseguiram criar aí decisões, porque o mais importante de tudo não é saber as coisas, é decidir o que você vai fazer com o que você viu hoje. Ou qualquer live que você assistir. Né? O que vai mudar a sua vida não é descobrir as coisas, não é entender as coisas, é o que eu vou fazer com essa nova informação que eu tive hoje. Então, coloca aí no papel para você não esquecer. O que você vai decidir? Fazer, deixar de fazer ou continuar fazendo e melhorando, tá? Pelo menos um desses três, nessa live você tem que ter tido essa percepção. O que você vai fazer, deixar de fazer ou melhorar. E para quem não assistiu desde o início, vai ficar salva até segunda-feira, a próxima live. Então, vocês vão aproveitando esse tempinho aí. De nada, Graça. Gostou, né? Que bom. Fico feliz. A Graça foi a primeira que chegou hoje. Tá de parabéns. E aí, a gente se encontra na próxima. Olha, a Janine ficou até o final também. Obrigada, Janine. Você amou? Fico muito feliz também. Maravilha, que bom que você está de férias, ter a oportunidade de ouvir tudo isso, gratificante. Obrigada, Fabi. Eu também fico feliz de saber disso. E aí, quando for na última aula, aí eu vou trazer para vocês algumas novidades. A Fabi até falou assim, manda o link do curso, né? Então, Fabi, fica de olho aí que você vai, no final, você vai ver que vai ter solução para tudo isso que eu tô falando, tá bom? É porque aqui no Instagram é meio, né, mais ruim de falar tudo, mas a gente vai dar um jeito. Ah, Lúcia, Graça que me avisou que tinha começado. Ai, meu Deus. Muito bem, dona Lúcia. Mas você tá lá no grupo, né? Fica de olho aí nas notificações, tá? Pra você não perder. Obrigada, Janine. Beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau.